Fala pessoal, muito bom dia não, né? Boa noite, desculpa. Vamos falar aqui sobre um pouco de Flamengo e aí eu vou tentar explicar aqui pra vocês, no meu ponto de vista, né? Não dizendo que o que é certo, o que é errado, mas dentro do meu ponto de vista, né, a forma com que eu vejo o que o Flamengo tá fazendo de errado, as coisas que podem estar acontecendo aí que pode estar mais prejudicando do que ajudando. Bem, primeiro eu quero falar sobre uma questão de volume de treino e intensidade de treino. Tendo em vista que a gente está tendo muita lesão, estamos tendo muita lesão aí nos jogadores. É abril ainda, acho que não deveria ter tanta lesão, tanto problema assim com os jogadores. E dentro do que eu posso, do meu entendimento, que também sou um profissional da área de educação física e estudo muito sobre essa questão do volume e do treinamento em si, a questão da administração do treinamento. Então é algo que a gente chama aqui de densidade de treinamento, né? Basicamente é o volume do treino, é o volume de treinamento mais a densidade desse treinamento, que resulta num total de um volume semanal de treinamento. Ou seja, vamos colocar segunda-feira, o cara jogou no domingo, regenerativo. Na terça-feira é um treino de academia, de restauração muscular. Aí na quarta-feira já é um treinamento com campo e bola, mas é um treinamento físico. Na quarta-feira tem jogo, tem viagem, então você não pode pegar tão pesado com o cara. E aí se o cara joga na quarta-feira, na quinta-feira ele reinicia todo esse ciclo. Então assim, eu acho que o problema, o culpado, né, dessa situação toda, no meu ponto de vista, pode estar sendo a forma com que o time do Flamengo tem treinado. Ou, se não é o treinamento, é a sua densidade, né? O volume de treino durante a semana. Aí eu trouxe aqui uma questão de lesão. A lesão ela sempre vai acontecer para um jogador de alta intensidade, né? De um jogador profissional, um jogador aí que trabalha de fato com essa situação da alta intensidade. Não é um esporte que eu vou dizer para você que ele é saudável, porque não é. Muitas das vezes o cara joga ali na linha do limite, né? E como tem lesão, é bem provável que ele não seja tão saudável. E aí trazendo para vocês aqui uma situação fora, eu vou até dar uma pesquisada aqui, se eu não conseguir colocar a imagem, é porque eu não estou autorizado, nem a imagem nem o vídeo. Mas tem um jogador, né, de futebol americano, também acompanho bastante futebol americano durante a temporada. E aí eu dei uma olhada no Super Bowl, tava olhando os lances do Super Bowl e dei uma olhada num jogador do São Francisco 49ers, que foi a final contra o Kansas City Chiefs. Greenlaw era o nome do jogador. Ele estava na sideline, que é onde os jogadores ficam na reserva, e ele rompeu o tendão de Aquiles na comemoração. Ele foi comemorar um touchdown do McCaffrey, e aí ele ficou pulando fora de campo, até chegar o momento dele poder entrar para poder comemorar. Quando ele foi comemorar, aí enquanto eu estiver falando, se eu conseguir, a imagem vai estar passando aí para vocês, ele rompeu o tendão. E assim, ele era uma peça-chave para aquele momento do jogo. O jogo estava muito apertado, poucos pontos, e o forte do Kansas City Chiefs, quem estava travando era esse jogador Greenlaw, que era Travis Kelce na época e tudo mais. E ele acabou saindo, né? Rompeu o tendão, acabou saindo. Kansas City viu, né, que o jogador estava bem e que ele tinha se machucado.
né? Tem até vídeos que o pessoal mostra lá, né, que os jogadores do Kansas City acabam percebendo que ele se machucou, e não estou dizendo que é por conta disso que o Kansas City acabou vencendo, mas ajudou, né? Eles começaram a jogar no lado onde ele não estava, estavam reserva, né? Aí até o cara entrar pro jogo, até ele arrumar o ritmo de jogo, os jogadores do Kansas City Chiefs eram muito qualificados, e aí o Kansas City conseguiu terminar aí na liderança e se consagrou aí bicampeão do Super Bowl. Então, ou seja, você vê aí que o cara pode se machucar basicamente em qualquer situação. Ele tava de chuteira, tava com atadura, né? Todo aquele fortalecimento que eles fazem antes, né? Uma atadura, eles passam a fita assim, para poder ter mais estabilidade, mas ainda assim o cara conseguiu ter a lesão. E aí, trazendo para o futebol de volta, o Gerson, tanto o Gerson quanto o Arrascaeta já foram tirados do aquecimento. Ou seja, talvez esses caras não precisem treinar da forma com que com a forma que eles estão treinando, desculpa. Porque se o cara tá arrebentando, o cara precisa de mais descanso do que treinamento. Eu tô treinando igual eu treino todo mundo. Aí o cara arrebenta. Aí uns arrebentam, outros não. Falei, cara, esse cara é mais fraco. Então eu tenho que dar uma atenção diferente para ele. Ah, eu não vou te dar o treinamento físico hoje. Hoje você vai pro restaurativo. Vai lá restaurar. Faz um exame de imagem. Dá uma olhada, vê como é que tá. Ele é mais propício a ter lesão? Dá uma abordagem diferente, né, fisicamente ali, do planejamento semanal, para que ele consiga ter condições, né, mínimas para poder entrar em campo. Porque a gente sabe que o forte do Arrascaeta não é o físico, é o técnico. E essa técnica ele nunca vai perder. Ele pode ficar ali, tá pouco aprimorado ou mais aprimorado. Mas se ele não tiver condição de jogo, ele vai perder o físico e o técnico. Então, se ele perder um pouco do físico dele para poder melhorar essa situação e com o jogo, né, com o ritmo de jogo, ele melhorar, que ele treine menos, né, treine menos e jogue mais. E aí, trazendo aqui para vocês, eu dei até umas anotações aqui, umas questões que são individuais de cada um, entendeu? Porque todo jogador deveria ter condições físicas, mas a gente sabe que não é assim. Por exemplo, Fabrício Bruno está jogando desde quando começou a temporada, muitos jogos como titulares. Ele teve uma sequência de mais de 15 jogos, foi para a seleção, voltou, continuou titular, jogou os 2 tempos lá com a seleção, foi poupado no último e um jogo, se não me engano. Então ele tem mais jogos em sequência e ele tá bem. Ele tá com desgaste normal, mas ele não apresenta a mesma situação que o Arrascaeta. Ele não tá, definhando como o Arrascaeta tá. Você viu lá que o Arrascaeta simplesmente parou no lance. Não conseguiu fazer mais nada. Ele tocou a bola, um pouquinho do pique que ele deu já foi o suficiente. Aí eu vou trazer outra situação do Pulgar. O Pulgar também, o cara dá pra ver que ele tá super desgastado. O cara tá cansado. E ele precisa do fôlego dele, porque ele é um jogador que trabalha no miolo, né, do meio de campo. Então, ele tem muita mudança de direção, né? É diferente você correr para frente e só para frente ou para trás. Outra coisa é você ter que correr na diagonal, você ter que fazer uma mudança brusca para o meio de campo, você ter que voltar tudo para poder marcar. Então, ele tem muito mais estresse do que, né, alguns outros jogadores. E aí, trazendo para uma outra perspectiva, o Bruno Henrique. Você vê que o Bruno Henrique, depois que voltou de lesão, ele não estava tão bem assim. E agora, com a sequência de jogos, ele vai melhorando. Então, o Bruno Henrique ele já tem uma abordagem diferente. A partir do momento que ele tem jogos em sequência, você vê que ele vai melhorando, a velocidade dele melhora, a tomada de decisão dele melhora, a questão criativa do jogador melhora. Então esse é um jogador que ele precisa estar jogando, ele precisa estar dentro de campo.
E depois que ele voltou de lesão, ele tem um desgaste normal de todo jogador, só que não vira uma lesão, não vira um desgaste muito grande ao ponto de, tipo assim, ter que poupar. Todos os jogos que ele jogou lá contra o Bolívar, talvez porque não tinha ninguém a mais para colocar, ele jogou os 90. Agora contra o Botafogo, ele jogou praticamente o jogo inteiro. O jogo passado, jogou o jogo inteiro. Então, assim, é um jogador que conta muito pra gente pela questão física. E aí a gente tem que parar para poder entender, né, essa questão física, né, e tratar muitas das vezes de forma individual. Apesar de ser um jogo coletivo, por questões físicas individuais, cada jogador pode ter uma abordagem diferente de treinamento. Às vezes o cara tem que treinar mais para poder ter mais condições, outros precisam descansar mais e treinar menos para ter mais condições de jogo. Então, acredito que que sou eu, não sou o cara mais inteligente do mundo, tô vendo isso, acredito que o Macerejian lá, doutor, mestrado, ortopedista, fisiologista, todos os dados, todos os exames, todas as imagens, eles conseguem também ver. E aí eu acho que a questão da preparação é o que mais está sendo, na minha opinião, sendo ocupado dessa situação. Claro, dentro da perspectiva que eu estou vendo, isso aqui é a minha opinião, não é informação e não estou dizendo que é isso que está acontecendo de fato, mas dentro do que está acontecendo com a questão do jogador dentro de campo, é o que parece. Então, essa questão física do jogador, beleza. Agora vamos para a questão técnica, né, da comissão técnica. Qual é a ciência, né? A gente está falando de ciência, essa ciência que não cruza os dados, né, dos jogadores versus os jogos importantes. Ou seja, a ciência ela só é usada para dar desculpa de que você não vai usar o jogador, ou você tem uma tabela X, eu tenho um jogo contra o Palmeiras, tenho um jogo contra o São Paulo, tenho um jogo contra o Bolívar. Eu vou poupar contra o São Paulo e vou jogar contra o Palmeiras completo. Contra o São Paulo eu poupo e contra o Bolívar eu jogo. Ou se tal jogador, como o Pedro e como o Arrascaeta, não foram para o Equador, Colômbia, se não me engano, eu jogo o cara, né, num jogo contra o Palmeiras e depois o cara descansa contra o São Paulo, ou joga Palmeiras e São Paulo e não vai para Bolívar, ou joga o do Palmeiras, não joga o do São Paulo, mas joga o do Bolívar. Então, assim, é essa questão do jogo ser relevante contra os jogadores mais relevantes. Ou seja, se eu preciso do Arrascaeta para os jogos mais relevantes do campeonato, eu vou usar ele nos jogos mais relevantes. Eu preciso pontuar na Libertadores, eu levo o Arrascaeta para a Libertadores. Eu deixo ele fora do Palmeiras? Deixo ele fora do Palmeiras, mas eu jogo com ele lá contra o Bolívar. E aí, assim, é questão de escolha. Então eu acho que aqui é uma questão da comissão técnica e da diretoria, que a diretoria meio que obrigou Tite jogar com os titulares contra o Nova Iguaçu, aquele jogo lá que o Flamengo já tinha ganhado, aí já foi desfalecendo, já foi desgastado contra o Palestino, aí já foi mais ou menos lá contra o Atlético Goianiense, teve a lesão do Everton Cebolinha, contra o São Paulo já não veio bem, fez os 2 gols, mas teve uma hora que parecia que o São Paulo ia ganhar ou ia chegar ao empate, aí veio um jogo totalmente errado, parecia que já era derrotado antes de começar o jogo, porque não conseguiu fazer nada dentro do jogo. Contra o Bolívar, eu não posso nem culpar as pessoas que jogaram, porque muitos deles nem jogando estavam. Então, questão de ritmo de jogo com o Davi Luiz, com o Wesley, que estava com a lesão, problema judicial, o Lohan, que veio da base, nunca jogou com o pessoal no profissional e ainda tinha questão da altitude. Então eu não posso cobrar desse cara. Nessa questão do Bolívar 2 e Flamengo 1, eu tenho que cobrar
só da comissão técnica, porque foram eles que fizeram isso. E deixa eu ver se eu deixei mais alguma anotação aqui. E foi isso, rapaziada. Na minha opinião, eu acho que o Flamengo tá muito mal planejado, né? Tá planejando um calor do caralho aqui, né? Mas é isso. O Flamengo tá com um planejamento ruim, e a diretoria acaba piorando por questões pessoais, entendeu? Eu quero que ganhe o Carioca. Eu não acredito que o Flamengo, se jogasse com sub-15 naquele jogo ali, sub-15 é demais, mas se jogasse com uma base, o sub-20, o Flamengo não tomaria 3 gols e dificilmente não faria um. Então, assim, um mistão, pô. Um mistão, jogando os caras que já não tinham jogado antes, o Davi Luiz, Vinha, Léo Ortiz, botava esses caras aí para poder jogar, dava descanso para os jogadores principais e pronto. Aí o que os caras ficaram dentro de campo? Se poupando. Tava lá e tava se poupando. Então acho que a comissão técnica, a diretoria aí, eles têm maior culpa, no meu ponto de vista. E sobre essa questão da ciência a gente não pode brigar tanto, né, porque é questão física do jogador, e aí mais uma vez já cai para a diretoria, porque eles têm que ver tudo isso. Se eu tenho um jogador que ele tem um poder, né, qualitativo alto, eu tenho que ver se ele tem condições de me proporcionar essa qualidade de jogo e por quanto tempo. Se eu tenho um cara, vamos supor, Arrascaeta, que me entrega meio tempo, eu preciso ver se de fato eu tenho que contratar esse jogador. Porque se a temporada ela pega na questão física, por ser muitos jogos, muitas viagens, você acaba não tendo esse jogador. Ou toda vez que o jogador volta, 2 jogos ele machuca de novo. Então, assim, procurar ter umas contratações onde os jogadores tenham talvez um pouco menos de habilidade, talvez tenha menos habilidade, mas que sejam melhores fisicamente, tenham uma questão física maior, tenham uma predisposição física maior para o futebol. E aí a gente contar com esses jogadores numa sequência maior, conseguir treinar de fato o que o técnico quer, porque se eu tiver muita habilidade, eu tenho muita qualidade, mas todos esses jogadores estouram com facilidade, eu vou estar pagando uma fortuna por eles, e a lesão é de fato questão do trabalho. Eu vou continuar tendo ele como um ativo, mas ele vai desvalorizar pelas lesões, e eu não vou ter o time que eu planejei para o ano. Então, assim, é uma situação bem complicada, é uma situação que você tem que estudar muito. Você vê que até dentro do Flamengo, mas não só dentro do Flamengo, o futebol inteiro, você vê que às vezes você tá ali tentando trabalhar na coerência, mas acaba esbarrando nos interesses pessoais dos dirigentes, nos interesses pessoais ali dos jogadores, muitas das vezes, da comissão técnica, porque no meu ponto de vista tem que ser, independente de presidente, independente de técnico, independente de jogador, tem que ser o melhor para o Flamengo, tem que ser o melhor para a equipe. Se vai ser Cebolinha, se vai ser Bruno Henrique, se vai ser Gabigol, se vai ser Pedro, não me importa. Eu quero que o interesse maior seja a vitória do meu time, o bem-estar do meu time. E para isso acontecer, tem que levar todas as etapas com seriedade, porque quando começa a desencadear um problema, ele vai só descendo, vai tendo problema em todas as esferas. Isso se resulta dentro de campo, o Flamengo não está jogando nada, absolutamente nada, e aí a gente fica frustrado, falando que o trabalho é ruim e tudo mais. Só que não adianta ele vir com palavra bonita e não consertar o que sempre tá ruim. Questões das finalizações no alvo. O Flamengo não finalizou no gol. No jogo contra o Botafogo, não finalizou. Pedro teve 2 ou 3 bolas dentro da área. Não tem por que dominar. Chuta pro gol. Chuta na direção do gol. Chuta
pra cima do goleiro, cara. Todas as bolas, todos os chutes que a gente tentou, foi tudo para cima, pro lado, saiu. O jogador lá, o goleiro, quase não fez defesa nenhuma, só tiro de meta. Então fica bem complicada essa situação aí pro Flamengo, porque se continuar desse jeito, daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, quando tiver junho, julho, na parte alta aí dos campeonatos, a parte mais crítica, a gente não vai ter jogador nenhum. E ainda tem Copa América, então a gente precisa dar uma olhada aí, né? Pesquisar um pouquinho mais. Quando eu falo a gente, eu falo Flamengo, né? Porque também sou Flamengo. E aí eu acredito que se olhar certinho, olhar direitinho ali dentro das informações, dentro dos dados que o departamento médico manda, eu acho que o Flamengo consegue ajustar isso. E os jogadores também têm uma parcelinha de culpa que estão bem deixando a desejar muito no comportamento dentro de campo. Os jogadores, tipo assim, desistindo facilmente das coisas. Então é um comportamento aí que a gente também não aprova. Mas esse foi o vídeo ficou bem longo, mas acredito que também ficou bem completo aí das informações que eu quis trazer para talvez você aí acabar entendendo melhor sobre o que pode estar acontecendo, né? Talvez essa questão aí da ciência venha aí para ajudar a gente, mas, né, se todo mundo achar que está fazendo certo lá no Flamengo, mesmo com as coisas dizendo que não estão, vai ter problema sempre, a gente vai se estressar, vai ser um ano terrível. Então, comenta aí o que você achou do vídeo, se você tem mais alguma coisa para acrescentar aqui. E eu peço a você que, se puder curtir, seguir e compartilhar aí o vídeo e o canal, vai ajudar bastante. É um canal novo, tentando fazer o canal crescer. Temos aí 40 inscritos. E já agradecer a todos os 40 inscritos aí. E vamos junto. Vamos junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu.